Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 18. Depois que Inosuke foi ao quarto de Makio para ver se ela estava lá, ele só encontrou um quarto destruído. Ele conseguia sentir o demônio no teto e nas paredes, então começou a persegui-lo, mas não conseguiu alcançá-lo por causa de vários obstáculos no caminho. Zenitsu, na casa de Kyogoku, passou por uma situação quase parecida, porém com ele foi mais aterrorizante. O loiro tentava obter informações ouvindo as conversas das pessoas da casa, mas nada ajudava. Naquele momento, ele podia ouvir choro, então foi até o local de onde vinha o choro, encontrando uma menina chorando no meio de um quarto que era um lixão. Zenitsu, vaia. O que aconteceu com este lugar? É um lixão. Uma briga? Vocês brigaram, estão bem? Perguntou ele, preocupado, assustando a garota. O loiro rapidamente se aproximou da garota para ajudá-la. Zenitsu, desculpe. Desculpe. Eu não queria ficar bravo com você. Desculpe. Se há algo te preocupando, disse ele, mas conseguia ouvir uma voz sombria atrás dele. O que você está fazendo no quarto de outra pessoa? Perguntei irritada ao ver a loira. Zenitsu, é o som de um demônio, ele pensou, engolindo em seco. Um demônio está atrás de mim agora. Este não é o som de um humano. Eu não a tinha notado até ela levantar a voz. Isso era possível. Além disso, ele se lembrou de que não existe uma lua superior. Não existe uma lua superior. Seu som não é tão assustador quanto o primeiro ou o terceiro, mas ainda me apavora, ele pensou, assustado. Ei, você é surdo? Perguntei irritado. Mas eles foram interrompidos por duas meninas que olhavam para a mulher com medo. Warabi Mioran, disse uma das garotas com medo. Ela é a menina que chegou ontem, ou anteontem, eu acho, disse a outra menina com medo. Warabi, eu? Perguntei, irritado, ao ver as meninas. Zenitsu, desculpem-nos por termos que revirar tudo aqui. O quarto estava bagunçado e tinha uma menininha chorando, disse ele com medo. Warabi, você é tão desprezível, isso me dá vontade de vomitar. É verdade que o quarto está uma bagunça e eu pedi para essa garota limpá-lo, ela disse com raiva, agarrando a orelha da garota com força. A menina gritou de dor quando sentiu o puxão na orelha e começou a chorar mais alto. Warabi, cala a boca, porra. Não grite. Limpe o quarto. Gritou ela com raiva, apertando-a com mais força. Desculpe, desculpe. Vou fazer isso agora mesmo. Por favor, me perdoe. A menina gritou de dor porque seu ouvido começou a sangrar. A mulher ignorou os pedidos da menina e, quando ia fazer outra coisa, a loira a pegou pelo pulso. Warabi, o que isso significa? Perguntei, olhando irritado para a loira. Zenitsu, tire as mãos dele. Disse ele seriamente, engolindo todo o seu medo. A mulher olhou seriamente para o loiro porque podia sentir sua força anormal e se lembrou de algo que aconteceu 2 dias atrás. Flashback: 2 dias antes dos caçadores se infiltrarem na casa da família Kyogoku, podemos ver a madame daquela casa em frente a Warabi. Você poderia parar com isso, por favor? Ela perguntou, séria. Warabi, parar o quê? Perguntei seriamente. Houve um grande número de meninas que foram feridas, perdidas e até mesmo aquelas que cometeram suicídio nesta casa. Parece que você foi quem as humilhou, levando-as à morte. Warabi, ela disse seriamente. Warabi, anfitriã, o que você está dizendo? Então você também não está do meu lado. Então, não acha que eles também são culpados por me chatearem? Perguntou ela em tom sombrio. A madame olhou para baixo, um pouco frustrada ao ver que não estava chegando a lugar nenhum, mas cerrou os dentes e falou. Eu fiz vista grossa por muito tempo, mas você já passou dos limites. Não posso mais te proteger. Disse ele em tom frustrado. Warabi, e quem você acha que tornou esta casa grande e famosa? Bruxa velha, perguntou ela com raiva. Há muito tempo, quando eu ainda era uma garotinha, ouvia algo sobre os anciãos da casa de chá. Suas memórias eram muito feias. Eles me contaram a história de uma certa Oiran, ela era extremamente bonita, mas ao mesmo tempo cruel. Dizem que a viram em sua juventude e meia-idade. Eles deliberadamente adicionaram in ao seu nome para que, se você a irritasse, ela inclinasse a cabeça e olhasse para você. De acordo com isso, ela era a única que tinha isso. História séria. O olhar de Warabi ficava mais sombrio a cada palavra que a madame dizia, porque toda a história se encaixava nela. Que diabos você é? É impossível, então, você não ser humano, ela disse com medo. Mas, de um momento para outro, a mulher junto com Warabi estavam flutuando a uma altura considerável, enquanto Oiran parecia diferente. Warabi, viu?
Fechar depois de saber de algo é uma maneira inteligente de se manter vivo. Então quem fez isso, sobreviveu, e descobri que você era muito mais do que eu pensava que você era, e isso está errado. O Mitsu, disse ela, sorrindo divertida, enquanto segurava com as mãos o rosto da mulher apavorada que estava presa pela faixa. Varabimi, você não precisa ter muito medo, seu corpo imundo não tem um gosto bom, é nojento e desagradável de se olhar, eu nunca comeria isso, ela disse sorrindo divertidamente enquanto o kanji para a sexta lua superior olhava em seus olhos. O demônio derrubou a madame daquela altura, matando-a na queda. O demônio pousou suavemente no telhado enquanto ouvia a comoção ao redor do cadáver da madame. Ela caminhou até onde estava antes de encontrar alguém lá. Muzan, como vai você, Daki? Ele perguntou, sorrindo. Daki, Muzan-sama. Ela disse, surpresa. Muzan, parece que você comeu muitos humanos, você se tornou muito mais forte comparado ao que costumava ser, isso é bom, disse ele, sorrindo. Daki, sim. Disse ele respeitosamente, ajoelhando-se diante dele. Muzan, mas não baixe a guarda, se as coisas estiverem indo bem, você pode facilmente cometer um erro, disse ele sorrindo. Daki, vou manter isso em mente, ela disse, levantando um pouco a cabeça para olhá-lo. Muzan, há pessoas muito habilidosas entre os caçadores de demônios, como o novo pilar do sol que vem se tornando conhecido entre os demônios, eles podem mandá-lo para cá muito em breve porque já estão sentindo que há um demônio aqui, disse ele sorrindo. Daki, não se preocupe, Muzan-sama, se Pilar vier a este lugar, eu mesma acabarei com ele para que ele não lhe dê mais problemas, disse ela confiantemente. Muzan, eu não acho que você consiga lidar com o poder daquele pilar, não importa se você já matou 7 pilares, a força daquele novo pilar é tanta que até Belion pereceu ao enfrentá-lo, ele disse seriamente. Daki olhou para ele em choque porque não sabia que Pilar havia matado Belion, alguém muito superior a ela. Daki, então, o que eu farei se aquele pilar vier aqui? Belion era mais forte que eu vi, se ele não conseguiu matar aquele pilar, acho que eu também não consigo, disse ela, nervosa, mas assustada. Muzan, não se preocupe, meu lindo assunto, se for esse o caso, acho que será a hora de eu pessoalmente fazer uma visita àquele pilar, disse ele, sorrindo ansiosamente. Daki ficou surpresa com o que seu senhor disse, mas não disse nada para contradizê-lo, pois seria morta se dissesse alguma coisa. Fim do flashback. Daki se livrou das garras da loira e, com o punho fechado, deu um soco nele, fazendo-o voar pela porta até colidir com a da sala da frente e derrubá-la, deixando-o inconsciente. Daki, não ouse me tocar, seu pirralho nojento. Parece que você precisa de uma disciplina firme. Ela disse, irritada. Todos ficaram assustados quando viram o que o Oiran fez. O professor do lugar chegou ao escândalo vendo tudo que o Oiran tinha feito. Varabim Oiran. Por favor. Dá um tempo. A casa vai abrir em breve e os clientes também vão chegar. Preparem um castigo severo, mas eu imploro, por enquanto, cuidem da nossa reputação. Implorou ela de joelhos. O demônio olhou para ele por alguns segundos e então sorriu. Daki, mestre, levante a cabeça, eu sou quem deveria se desculpar, ultimamente tenho perdido a cabeça por muitas coisas, talvez eu tenha sido muito duro com a novata, mesmo quando ela acabou de chegar, por favor, cuide dos ferimentos dela, ela pediu sorrindo. A professora olhou para ela por alguns segundos antes de concordar e se levantar. Daki, vou preparar as coisas para colocar essa bagunça em ordem, ele disse sério. Sim. Responderam com medo as outras meninas que estavam ali. Chame alguém e limpe isso agora. Não faça nada que possa irritar Varabim Oiran, disse ele, sério. Daki, aquela pirralha, julgando pela aparência, está bem fraca, desmaiou, mas ficou na defensiva. Ela não é uma pessoa comum. Ela pode ser uma caçadora de demônios, mas não é tão forte quanto um pilar, pensou ela ao ver a loira inconsciente. Um pouco mais tarde, o demônio pode ser visto em seu quarto enquanto se olha no espelho. Daki, demorou um pouco, mas fiz um ótimo trabalho atraindo-os para cá. Vou recebê-los em silêncio e depois matar todos eles e fazer um grande banquete. Só espero que Pilar não tenha vindo ou estarei em sérios apuros, ela pensou seriamente. Em outro lugar, podemos ver Tanjiro olhando para o céu com preocupação. Tanjiro, a noite nesta cidade cheira a impureza e a escuridão envolve o distrito, pensou, preocupado. Um dia depois, Tanjiro e Inosuke se reuniram. Inosuke, como eu disse, tem um demônio na minha casa. Parecia que sim. Tenho certeza. Disse ele, fazendo movimentos estranhos com os braços. Tanjiro, bem, ele, espere só, disse ele, sorrindo nervosamente. Inosuke, assim? Você entende se eu te explicar assim? Perguntou ele, fazendo uma figura estranha com as mãos.
Tanjiro, acho que Uzui-san, Naruto e Zenitsu virão em breve para nossa reunião, como sempre, disse ele, sorrindo nervosamente. Tengen, Zenitsu não virá, disse ele seriamente. Os dois garotos se viraram para olhar para o lado e viram que o pilar estava ali. Inozuki, esse cara é incrível, ele nem fez barulho nem sentiu a pressão do vento, ele pensou surpreso. Tanjiro, o que você quer dizer com ele não virá? Perguntei, confuso. Tengen, acho que coloquei você em grande perigo. O desejo de salvar minhas esposas me levou a cometer um grande erro. O paradeiro de Zenitsu é desconhecido desde ontem e ele parou de nos contatar. Você também saia daqui, sua patente ainda é muito baixa. Se o demônio que está aqui for uma lua superior, você não poderá fazer nada. Considerarei aquelas pessoas que pararam de enviar cartas como mortas daqui em diante, apenas o pirralho. E eu agirei, ele disse seriamente. Tanjiro, não, Uzui-san. Nós. Ele tentou contradizer. Tengen, não tenham vergonha, os vencedores permanecem vivos. Não estraguem esta oportunidade, disse ele, sério. Inozuki, espere um minuto, velho. Gritei tentando impedi-lo. Mas Uzui desapareceu em grande velocidade, deixando os dois garotos em silêncio. Tanjiro, talvez ele não tenha acreditado em nós porque somos caçadores de demônios de classe baixa, disse ele tristemente. Inozuki, atualmente estamos no nível Kanoe, estamos mais altos do que antes, o quarto mais fraco da cadeia, e somos discípulos de Baruto, disse ele seriamente. Tanjiro, o quê? Ele perguntou surpreso. Inozuki, mostre-nos nossa classificação. Ele exclamou seriamente, cerrando o punho de modo que um kanji apareceu nele. A palavra que incha com a expansão muscular é uma técnica especial chamada Visteria Carving. É um símbolo dos caçadores de demônios. Tanjiro, que diabos? Pensou surpreso Inozuki. Você não sentiu coceira na mão nas montanhas Visteria? Ele perguntou com uma sobrancelha levantada. Tanjiro, lembro-me de sentir coceira, mas não prestei atenção na hora. Eu não tinha ideia disso. Ele disse sinceramente. Os dois ficaram em silêncio por um momento, sem saber o que dizer, mas sentiram alguém abraçá-los pelo pescoço. Naruto, anime-se, amigos! Disse ele, sorrindo. Tanjiro/Inozuki, Naruto/Baruto. Digeram surpreendidos. Naruto, ei, não se surpreenda, eu fiquei sentado ao seu lado por alguns minutos, mas você nem percebeu, então decidi chamar sua atenção, ele disse sorrindo. Inozuki, mas eu não senti nada. Pensou, surpreso. Tanjiro, eu nem vi, ele também pensou, surpreso. Naruto, bem, eu ouvi o que o velho disse a você e quero dizer para você obedecê-lo, ele disse seriamente. Os dois garotos olharam para ele surpresos porque não achavam que ele lhes diria a mesma coisa. Tanjiro, mas Naruto. Eu tento contradizê-lo. Naruto, brincadeira, brincadeira. Ah, disse ele, rindo. Inozuki, pare de fazer piadas idiotas em momentos como esse. Ele disse com raiva. Naruto, relaxa, como eu ia dizendo, não dê atenção ao velho, mesmo que não pareça, ele se importa com você. Afinal, é isso que um pilar faz, cuidar daqueles de patente inferior. Ele disse, sorrindo. Tanjiro, então, o que temos que fazer? Ele perguntou sério. Naruto, eu sinto fortemente que Zenitsu e as esposas do velho estão vivas, então peço que você haja com isso em mente e não morra, ele disse seriamente. Inozuki, era isso que eu queria ouvir, ele disse, sorrindo. Naruto, tenham muito cuidado, o demônio que está aqui, tenho 100% de certeza que é uma lua superior, então quero que deem tudo o que tem, como se estivéssemos treinando, ajudem o velho o máximo que puderem, não quero que nenhum de vocês morra, disse ele sorrindo. Os dois garotos concordaram com a cabeça ao ouvir as palavras do garoto de cabelo preto. Naruto, e lembre-se destas palavras, viva com orgulho. Se a sua fraqueza o vencer, aqueça seu coração, cerre os dentes e siga em frente. Mesmo que a sua covardia o impeça, isso não impedirá a passagem do tempo. Todos nós chegaremos ao nosso fim mais cedo ou mais tarde. Não fique triste por isso, esse é o nosso lema. Guarde essas palavras em seu coração sempre que sentir que não aguenta mais e lembre-se sempre de que eu estarei com você, disse ele com um sorriso caloroso. Tanjiro, por que essas palavras soaram como uma despedida para mim? Pensou ele com preocupação. Naruto, eu confio em vocês e digam ao velho para não morrer também. Tanjiro, diga a Nezuko que eu a amo, ele disse sorrindo. Inozuki, espere, Baruto. Disse ele, tentando pará-lo. Naruto, hora de ir, pessoal. Disse ele com um grande sorriso e desapareceu em um clarão de fogo. Os dois garotos olharam preocupados para a direção que o garoto de cabelo preto tomou. Com Naruto, o homem de cabelos negros pulou de telhado em telhado com um olhar sério.
Naruto, se meu sentimento for verdade, ele pode estar aqui, pensou seriamente. Eu protegerei todos eles e, se para isso eu tiver que dar minha vida, então que assim seja, pensou mais seriamente, enquanto a imagem de seus amigos e sua amada lhe vinha à mente e também é do pilar de som. Ele caminhou cada vez mais para longe em uma direção e com o pensamento de protegê-los a todos. No dia seguinte, na casa Tokito, podemos ver como todos terminaram o seu trabalho e alguns foram comer. Mas no quarto de Koinatsu, o ruivo apareceu já vestido com seu uniforme de caçador de demônios. Tanjiro, Koinatsu-san, me desculpe pela grosseria, estou saindo da casa dos Tokito. Devo muito à professora e aos outros por todo o carinho que me deram, então você poderia entregar isso a eles? Perguntou ele, sério, entregando-lhe um envelope. Koinatsu, Sumi-chan, suas roupas, ela disse, um pouco surpresa. Tanjiro, eu tinha meus motivos para me vestir como mulher, mas na verdade eu sou um homem, ele disse seriamente. Koinatsu, eu já sabia, percebi só de olhar para você e te ouvir, ela disse sorrindo. Tanjiro, ele disse surpreso. Koinatsu, eu sabia desde o começo que você era um menino e fiquei me perguntando o que você estava fazendo aqui, ele disse calmamente. Tanjiro, eu nunca pensei que alguém descobriria, ele pensou como uma cara de chibi. Koinatsu, você tem seus motivos, certo? Você estava preocupada com a Suma-chan, certo? Perguntou ela, curiosa. Tanjiro, sim. Sério. Não foi mentira. Eu salvarei aqueles que desapareceram, disse ele com determinação. Koinatsu, obrigada, me sinto mais aliviada, de verdade, amanhã eu vou embora dessa cidade, disse ela sorrindo. Tanjiro, é verdade. Parece maravilhoso. Disse ele sorrindo. Koinatsu, há alguém que está disposto a me fazer sua esposa, estou extremamente feliz, mas, é por isso que não conseguia parar de me preocupar com aqueles que abandonaria, mesmo quando muitas coisas perturbadoras estavam acontecendo, eu não tinha motivo para investigar, disse ela sorrindo um pouco tristemente. Tanjiro, é normal, então, por favor, não se preocupe. Apenas sorria. Disse ele sorrindo. Koinatsu, eu realmente não quero que você vá Sumi-chan, ele disse sorrindo. Tanjiro olhou para ela surpreso por alguns segundos antes de sorrir, fazer uma reverência e sair. Passou-se um momento em que Koinatsu ficou sozinha até que ouviu um barulho atrás dela. Koinatsu, você esqueceu alguma coisa? Perguntei, sorrindo. Daki, sim, preciso te comer agora para não esquecer depois, afinal, hoje é sua última noite, certo, Koinatsu? Disse ela sorrindo, lambendo os lábios. Koinatsu a viu com medo. Com Tanjiro, o ruivo chegou a um dos telhados enquanto ele começou a cheirar a área. Tanjiro, droga, está começando a escurecer. Tenho que chegar lá rápido com Naruto e Inoue. Mas naquele momento um cheiro o alcançou. Sinto um cheiro, algo doce, o cheiro de um demônio. Sinto um cheiro de demônio. E está perto. Ele pensou seriamente. Enquanto podemos ver Inosuke esperando por seus companheiros, mas eles não chegaram, fazendo com que sua paciência acabasse. Inosuke, eles estão atrasados. Já é noite e eles ainda não chegaram. Naruto e Soushiro são idiotas. Eu vou agir sozinho. E vou enfiar um soco no peito dele como um porco. Disse ele com raiva. O javali saltou pelo telhado. Inosuke, ratos. Minhas espadas. Ele gritou com raiva. E naquele momento ele pôde ver como dois ratos muito musculosos lhe trouxeram suas espadas. Inosuke pegou suas espadas, tirou suas roupas e vestiu suas roupas de caçador junto com a máscara de javali, sendo visto por uma das mulheres da casa. Inosuke, hora de matar alguns demônios. Ataque frontal. Disse ele animadamente enquanto saía dali. Casa Kyogoku. Podemos ver o dono daquela casa olhando para um kimono em silêncio até que sentiu algo afiado em sua garganta. Tengen, o que aconteceu com Zenko e Natsuru? Respondam rápido e não gritem, disse ele, sério, enquanto segurava uma kunai na garganta do homem. O professor começou a suar de medo, mas sentiu o homem de cabelos brancos aproximar a arma dele. Zenko desapareceu, e Natsuru ficou doente, por isso ela foi para um bordel mais modesto, disse ela com medo. Tengen, agora diga o que você pensa. Você tem alguma suspeita? Perguntou ele, sério. O homem começou a respirar pesadamente, sem saber o que fazer. Tengen, confie em mim e fale. Garanto que matarei quem quer que seja. Vingarei suas perdas. Ele disse confiante. O homem permaneceu em silêncio por alguns momentos, e então a imagem de sua esposa veio à mente. O Mitsu, uma oirã chamada Varabime mora em um quarto ao norte do prédio em um lugar onde a luz do sol não penetra. Disse ela, derramando lágrimas de fúria por tudo que aquela mulher fez. Mas o homem, não recebendo resposta e não sentindo a arma em sua garganta, virou-se e viu que estava sozinho.
Com Tengen, o homem de cabelos brancos estava no quarto que pertence a Varabime, que não estava lá. Tengen, não aqui, ele provavelmente saiu para caçar pessoas. Vou até o quarto de Inatsuru enquanto tento localizar o demônio. Se ela ainda estiver viva, devo ter alguma informação. Por enquanto, farei isso. Se o demônio estiver por aqui, ele pode encontrar o pirralho e certamente o matará. Ele pensou seriamente enquanto pulava de telhado em telhado em alta velocidade. Com Tanjiro, a ruiva voltou ao quarto de Koinatsu encontrando o demônio Ladaki. Você é um caçador de demônios? Então você veio, quem diria? Quantos como você vieram? Tinha uma pirralha loira também, né? O pilar está chegando. Vai chegar logo, né? Suas luzes são fracas, então você não é um pilar, disse ele, sorrindo divertido. Mas Tanjiro não disse nada enquanto olhava seriamente para o demônio. Daki, você sabe que eu só estou procurando por pilares, né? Não como velhos repugnantemente abomináveis, disse ela sorrindo enquanto a cabeça de Koinatsu aparecia para fora da faixa. Tanjiro, o que há de errado com o corpo dela? O corpo de Koinatsu desapareceu. Não sai sangue, nem eu sinto o cheiro. Pensou, preocupado, soltem não. Gritou, furiosamente. O demônio olhou para ele por alguns segundos e então as veias do seu rosto saltaram de fúria. Daki, com quem você pensa que está falando? Ela perguntou com raiva. Tanjiro teve que se proteger com sua espada de um golpe do cinto que o fez voar para a casa do outro lado da rua, onde permaneceu cravado nela. Tanjiro, AGH. Que rápido, eu não a vi, lua superior, membros sem força, eles ficam dormentes. Calma. Se meu corpo não reagisse assim, eu não estaria vivo, pensou ele acalmando seu medo. Pois de Tanjiro meus membros perdem força devido ao meu medo, minha dormência é óbvia devido ao golpe que recebi nas costas. A arma do demônio é sua faixa, ela tem um poder raro, pode prender pessoas dentro dela. É por isso que não consegui encontrar nenhum tipo de passagem, não importa o quanto eu procurasse. Se houver uma abertura grande o suficiente para que seu cinto caiba, você pode usá-lo. É hora de usar tudo que aprendi treinando com Naruto. End Pod Dark estava saindo do quarto e parecia um pouco surpreso porque a ruiva não tinha morrido. Daki, você está vivo. Você tem mais ossos do que eu pensava, você tem olhos bonitos, eu vou arrancá-los e comê-los, ele disse sorrindo. Tanjiro, a caixa não quebrou, mas quebrará se receber outro golpe, pensou seriamente. Desculpe Nezuko, desamarre a gravata, não posso lutar com isso nas costas, não saia da caixa, não saia a menos que sua própria vida esteja em perigo, disse seriamente. O ruivo desapareceu em uma explosão de velocidade para a surpresa do demônio, que não esperava que ele fosse tão rápido, mas ainda assim conseguiu segui-lo. Tanjiro, Breath of Water. Primeira postura. Ataque da maré, ele disse seriamente enquanto girava pela faixa, dando vários cortes que cortavam a parte onde Koinatsu estava. Tanjiro pousou longe do demônio enquanto segurava o pedaço da faixa onde Koinatsu estava preso. Tanjiro, eu sabia que ter treinado com Naruto havia melhorado muito minhas habilidades, ele pensou seriamente. Daki, devo admitir que ela tem uma boa velocidade e seus movimentos também não são ruins, ela foi muito habilidosa em ter cortado exatamente a seção onde Koinatsu estava, ela pensou seriamente. A ruiva permaneceu séria, olhando para o demônio sorridente. Daki, você é bonitinha, mas feia, agora não se apegue tanto, você é como um rato prestes a morrer, disse ele, sorrindo divertido. Com Tenjin, o homem de cabelos brancos chegou a Karimize, o bordel de classe mais baixa, um lugar para onde as prostitutas doentes são enviadas. O homem de cabelos brancos estava com sua esposa Inatsuru nos braços, que parecia bastante doente. Inatsuru, Tenjin-sama, não se preocupe comigo, vá embora. Você provavelmente ouviu-o há pouco, o demônio está causando estragos. Ele disse fracamente. Esposa de Tenjin, Inatsuru. Ela percebeu que Varabime era um demônio, mas não podia fazer nada. A outra mulher suspeitou muito dela, bebeu veneno e fingiu ficar doente, como um esforço desesperado para escapar da família Kyogoku. Mas quando ela saiu, Varabime Oiran deu a ela uma faixa. Seu objetivo era observá-la e matá-la. Então se algo acontecesse, ela acabaria com Inatsuru. Tenjin, não precisa fazer mais nada depois que o antídoto fizer efeito. Saia do Yoshiwara. Entendido? Perguntou ele, sério, enquanto olhava para trás, para a faixa de Daki, pregada por muitas kunai. Inatsuru, bom, ele disse com confirmação. O homem de cabelos brancos a deixou deitada e então saiu rapidamente dali e foi até onde ouviu a batalha. Tenjin, a luta começou, onde será? Preciso localizar sua presença, pensou seriamente, olhando para todos os lados, é aqui. No subsolo. É o barulho de uma luta, consigo ouvir o eco, pensou seriamente, encostando o ouvido no chão.
O homem de cabelos brancos se levantou, sacou suas espadas e se preparou para atacar. Tengen. Respiração sonora. Primeira postura. Rugido, disse ele seriamente, levantando suas espadas acima de sua cabeça e então batendo no chão, criando um estrondo. Retornando com Tanjiro, a ruiva continuou olhando para o demônio que parecia um pouco distraído. Daqui, insetos não passam de criaturas. Que barulho foi esse? O que eles estão fazendo? Onde está a família Ojimoto? HH? E agora, Inatsuru, quantos 4 vieram? Perguntei, olhando para a ruiva. Tanjiro, não vou te contar, ele disse sério. Daqui, se você me disser a verdade, eu te deixo viver. Nós acabamos de fazer contato e sua espada já está machucada. Quem forjou essa espada não deve passar de um ferreiro de merda, disse ele ironicamente. Tanjiro, não. Quem forjou esta espada é uma pessoa incrível. Ele é um ferreiro com super habilidade. Gritou ele com raiva. Daqui, você começou a cambalear e está me deixando de cabelo em pé, então eu vou te matar no próximo ataque, ela disse irritada. Tanjiro, a espada só quebra por causa do seu usuário, a culpa é só minha. Naruto estava certo, eu não sou compatível com o sopro da água, eu não posso ser um usuário de água como Oroku-daki-san ou Tomioka-san, eu crio ataques mais fortes com a dança do deus do fogo. Agora que eu treino com Naruto eu deveria ser capaz de usá-la por mais tempo. Eu não treinei tanto duro para nada, como Naruto diz, ponha fogo no seu coração. Ele pensou seriamente para respirar fundo. Daqui jogou suas faixas, mas a ruiva já estava pronta para bloqueá-las. Tanjiro, dança do deus do fogo. Espelho carmesim sufocante, disse ele seriamente, dando um corte defensivo duplo que cortou todas as bandas. Daqui. O estilo de sua espada mudou, agora está mais afiada. Ela pensou surpresa, mas a ruiva avançou em grande velocidade. Tanjiro, dança do deus do fogo. Valsa flamejante, disse ele sério, dando um corte duplo que a garota de cabelos negros desviou. Daqui, isso não é nada, então é tudo o que você tem, ela pensou desapontada enquanto enviava suas faixas. A faixa do demônio cortou a cabeça do ruivo, mas ele desapareceu em um fogo multicolorido. Tanjiro, dança do deus do fogo. Parelhão do arco-íris, ele disse seriamente, aparecendo nas costas do demônio. Daqui se virou e viu que a ruiva estava ali. Tanjiro, uma abertura. Uma pequena abertura. Eu consigo. Pensou seriamente, dança do deus do fogo. Roda de fogo, exclamou ele girando furiosamente no ar e então cortando as faixas do demônio. Deki viu as intenções do garoto, então ela colocou suas faixas defensivamente, protegendo-se do corte do ruivo e então mandou voando para longe dela. Tanjiro estava suando mais do que o normal e também respirava com dificuldade. Tanjiro, o recuo de executar 2 danças do deus do fogo seguidas ainda é cansativo. Meus músculos estão rígidos devido à fadiga acumulada. Se eu não tivesse treinado com Naruto, eu estaria pior. Ele pensou seriamente enquanto observava Daki jogar suas faixas em sua direção novamente. A ruiva pulou, desviando das faixas do demônio e então começou a bloquear mais faixas que foram enviadas por Daki. Tanjiro, o cinto é tão duro quanto uma espada, mesmo que eu veja aberturas, elas desaparecem imediatamente, tenho que aumentar minha velocidade, ele pensou seriamente e então aumentou sua velocidade. Daki, vendo que o ruivo aumentou sua velocidade, ela aumenta sua força e então desfere um golpe que o ruivo cobriu com sua espada, mas a força do golpe o fez recuar. Daki, ele é mais persistente do que eu pensava, isso é divertido, pensou ele, sorrindo divertido. Quando o demônio se lançou ao ataque novamente, a ruiva já estava pronta para contra-atacar, mas naquele momento um clarão de fogo passou pelo meio dos dois, causando um grande corte no peito do demônio, que cuspiu uma grande quantidade de sangue. Naruto, desculpe pela demora, Tanjiro. Disse ele, sorrindo. Tanjiro, Naruto. Disse ele, aliviado ao ver seu amigo. Daki se ajoelhou enquanto segurava o peito com muita dor. Daki, mal droga, é o pilar do sol, estou em apuros. Além disso, ele me deu esse corte, queima como um inferno, ela pensou com grande dor enquanto olhava para Naruto e via que ele se encaixava na descrição que Muzan lhe deu. Naruto caminhou em direção ao ruivo, ignorando a presença de Daki, e bagunçou seu cabelo. Naruto, você fez um excelente trabalho. Tanjiro, você suportou uma luta com o Superior 6, você merece um descanso, ele disse, sorrindo calorosamente. Em outro lugar, podemos ver a madame da casa Ojimoto aterrorizada, observando Inosuke quebrar o teto e o chão. O javali, rompendo o chão, encontrou um buraco que cabia apenas sua cabeça, então deslocou os ossos de seu corpo e passou facilmente pelo buraco extremamente estreito, chegando a uma caverna onde havia um cinturão que tinha muitas mulheres presas. Inosuke, uma faixa com pessoas como decoração. Que diabos?
Isso não é sensação, são humanos vivos. Ele pensou seriamente. Então o demônio está selando as mulheres que ele captura na faixa. Dessa forma ele pode comê-las quando quiser, ele pensou, olhando para todas as mulheres. O javali caminhou olhando para todas as mulheres até chegar a um lado da faixa, onde encontrou alguém que conhecia. Inozuki, o que esse cara está fazendo? Perguntei irritado ao ver a loira de faixa. E o que você está fazendo? Perguntou uma voz atrás do javali, fazendo-se virar para olhá-la. Você invadiu o armazém de outra pessoa, sujo, muito sujo, fedorento. Minhoca. O que há de errado com essa minhoca? Eca! Exclamou a faixa com desgosto. O javali lançou um ataque, cortando habilmente o cinto, evitando os pontos onde havia humanos. Inozuki, você continua se contorcendo e se contorcendo. Você é só um cinto de minhoca. Você ataca como uma minhoca gorda, você não é páreo para o Inozuki-sama. Ajam com justiça e depois se unam. Disse ele animadamente, cortando todos os cintos. Eu nunca esperei que um caçador de demônios entrasse no armazém. O que faremos? Ele pensou freneticamente. Daki, peguem-no vivo. Esse é o cara que atrapalhou quando capturei Makio. Ele era lindo. Usem os humanos que vocês têm a seu favor. Vocês podem matar qualquer um deles, exceto os 10 mais bonitos. Pode ser difícil pegá-lo vivo, mas comam alguns dos humanos ali e aumentem seus poderes. A voz do demônio podia ser ouvida na mente da faixa. Inozuki se lançou ao ataque novamente, mas não conseguiu cortar a faixa e, quando lançou outro golpe, a faixa lançou um golpe direto na cabeça, que ele teve que desviar, se inclinando para trás, mas perdeu suas espadas. Com o pé, ele as acertou, fazendo-as girar no ar e levá-las para trás. Inozuki, sopro da besta, cesta presa, mordida cortante! Exclamou ele furiosamente. Não adianta me cortar, afinal eu não sou o corpo real, mas o mais importante é que você trabalhou duro para salvar aquelas garotas. Tem certeza de que não tem problema em negligenciá-las? Perguntou ele, zombeteiro. Naquele momento, o javali parou o ataque e olhou para as meninas. Posso recuperar imediatamente a força que perdi quando fui atingido por você, disse ele sorrindo com vitória em Inozuki. Merda! Então eu tenho que lutar contra isso enquanto protejo os humanos. Ele pensou irritado. Mas naquele momento algumas kunais cravaram-se nos cintos. Makio, cinturão de minhocas, e? Não poderia dizer melhor. Disse ele sorrindo. Suma, essa coisa é nojenta, você tem razão, vou contar para o Tenjin-sama. Ela disse com desgosto. Makio, nós vamos te cobrir, então boa sorte, cabeça de javali. Ele disse sério. Inozuki, quem diabos são essas garotas? Ele perguntou, confuso. Suma, somos as esposas do Zui. Mas eu não luto muito bem, então não esperem muito de mim. Disse ela confiante, mas recebeu uma pancada na bunda. Makio, Suma, pare de agir como um fraco. Ela repreendeu com raiva. Suma, mas Makio-san, você sabia que eu sou apenas uma perdedora inútil. Certo? Fui capturada imediatamente. Não posso proteger todos aqueles capturados. Provavelmente serei a primeira a morrer. Disse ela, pessimista. Então você entendeu. Contra quem eu devo ir primeiro? Perguntei, divertido. Inozuki, de jeito nenhum. Esse não é o corpo real dele. Se for verdade, isso é ruim. Essa luta nunca vai acabar. Disse ele com raiva. Mas naquele momento Zenitsu chegou atrás dele, em grande velocidade, cortou todas as faixas. Inozuki, você devia ter ficado dormindo para sempre, cara. Ele disse, um pouco surpreso. Os ratos carregaram as espadas de Zenitsu até aqui. Makio, aquele cara também é um dos caçadores de demônios? Por que eles parecem tão ridículos? Perguntou ele, deixando cair a cabeça, enquanto continuava a lutar com a faixa. Suma, não tenho ideia, ela disse da mesma maneira. O que houve com esse cara? Ele é muito rápido, mas o mais importante, não houve 2 estrondos agora mesmo. Houve 2 explosões que foram como trovões e não foram daquele cara lá de cima, pensou ele, olhando naquela direção. Nesse momento, o teto quebrou, causando uma grande comoção, e todos se viraram para ver. O vento. Fizeram um buraco. Como alguém conseguiu abrir um buraco no chão? Pensou ela, surpresa. Inozuki, que diabos? Disse ele, surpreso. Da poeira causada pela comoção surgiu um sério Tenjin. Essa presença. Ele é um pilar. Ela pensou desesperadamente. Mas, em um instante, Tenjin já havia cortado a tira inteira sem nenhum problema. Makio, Tenjin-sama, ela disse surpresa. Tenjin, Makio, Suma, desculpem o atraso, é hora de fazer um show realmente extravagante, disse ele, sorrindo.
O homem de cabelos brancos caminhava na frente de suas esposas enquanto acariciava suas cabeças. Tengen, parece que fizeram um trabalho extravagante lá. Eu sabia que minhas meninas conseguiriam. Ele disse sorrindo enquanto os dois o olhavam aliviados. Inozuki, ei, Deus bastardo das festividades. Os cintos de minhoca desapareceram nos buracos. Disse ele, irritado. Tengen, cala a boca. Salvamos todos os capturados, então está tudo bem. Falem comigo depois que eu terminar de cantar meus louvores primeiro. Disse ele, irritado. Makio, Tengen-sama, temos que persegui-lo ou o dano pode se espalhar. Disse ela nervosamente. Tengen, pessoal, sigam-me e façam isso rápido. Vamos persegui-lo. Tenho certeza de que o pirralho já está com a lua. Ele disse sério. Todos concordaram e saíram da caverna para começar a correr pelos telhados. Tengen, sai da minha frente. Uzui-sama está passando. Vá já. Disse ele, sorrindo e rindo de excitação enquanto corria em alta velocidade. Inozuki, ele é diabolicamente rápido. Disse ele irritado enquanto o seguia. Com Naruto e Tanjiro, depois que Naruto parabenizou a ruiva, ele se virou para o demônio que o olhava furiosamente. Daki, eu sabia que você viria, pirralho. Ela disse com raiva. Naruto, sério? Não me lembro de ter perguntado a você, disse ele ironicamente. Daki, maldito pirralho. Nem pense que vai me pegar. Disse ele com raiva enquanto começava a escapar pelos telhados. O homem de cabelos negros não ficou para trás e começou a segui-la em alta velocidade, mas não sabia que esse era o plano do demônio. Deki, você caiu, pirralho idiota. Ela disse, sorrindo com vitória. Naruto, que diabos? Disse ele, surpreso. Diante do garoto de cabelos negros, uma porta se abriu, de onde saiu um braço, agarrou o garoto pelo pescoço e o puxou para dentro. Tanjiro, que tinha visto tudo, correu até seu amigo para ajudá-lo. Tanjiro, Naruto. Ele exclamou com preocupação. Naruto, não venha, Tanjiro. Disse ele sério enquanto era completamente engolido pela porta. O ruivo só pôde observar a porta se fechar enquanto seu amigo desaparecia. Tanjiro, não. Ele gritou desesperadamente quando viu a porta se fechando. Daki sorriu com satisfação ao ver como havia cumprido sua missão. Daki, sim. Aquele pirralho idiota caiu na minha armadilha. Agora ele vai ficar satisfeito e eu posso matar todos eles sem problemas. Disse ela sorrindo vitoriosamente. O demônio se ajoelhou no telhado enquanto sorria e seu cabelo começou a ficar branco com pontas verdes. Mas naquele momento um homem saiu para reclamar com eles porque tinha ouvido toda a comoção que eles causaram. Daki se virou para olhá-lo com desgosto. Daki, que chatice, disse ele com desagrado e naquele momento com suas faixas ele devastou todo o lugar e ia matar o homem. Mas o ruivo ficou na frente dele cobrindo-o. Mas ele não conseguiu cobri-lo 100% porque a mão do homem foi cortada e o garoto recebeu um corte muito profundo no ombro. Daki, morram todos. Escória inútil. Agora que o pirralho do sol se foi, ninguém pode me parar. Aquele pirralho idiota provavelmente vai morrer como você. Disse ele rindo ironicamente. As veias no rosto de Tanjiro saltaram de raiva enquanto ele ouvia os lamentos das pessoas e porque ele também podia ouvir as provocações do demônio. Tanjiro, calma, vai ficar tudo bem, é só amarrar com uma corda, disse ele, contendo sua raiva. Daki pareceu um pouco surpreso que a ruiva não tivesse morrido. Daki, você não morreu. Você tem muita sorte, pirralho, mas acho que o pirralho idiota do sol não terá a mesma sorte. Ela riu, zombando do garoto de cabelos pretos. Tanjiro, você. Como ousa fazer isso? Como ousa zombar do meu amigo? Vou acabar com você agora mesmo. Disse ele furiosamente, enquanto seus olhos se cobriam de sangue. Tanjiro desapareceu em grande velocidade, aparecendo atrás de Daki enquanto ele agarrava o pé dela e então lançou um corte que a garota de cabelos brancos cobriu com sua faixa e então se afastou do garoto, mas consequentemente seu pé foi arrancado, mas se regenerou rapidamente. Tanjiro, as vidas tiradas nunca retornarão, elas nunca retornarão, criaturas vivas não seguem o caminho dos demônios, por que você as leva? Por que você fere a vida das pessoas? Ele perguntou furiosamente. Daki, sinto como se já tivesse ouvido essas palavras antes, ela pensou com raiva enquanto segurava a cabeça. E naquele momento, a lembrança de um ruivo com uma marca de queimadura no lado esquerdo do rosto veio à sua cabeça e, na lembrança, ele disse palavras semelhantes. Daki, quem?
Eu não o conheço, ele deve ser o pirralho do sol, eles não se parecem, mas são diferentes. Não sou eu, não são minhas memórias, são as memórias das células de Muzan-sama. Ela pensou, surpresa. Tanjiro, você já foi humano, deveria ter sentido dor e sofrimento e até mesmo derramado lágrimas, disse ele furiosamente. Mas Daki olhou para ele e deu um soco no teto, quebrando-o. Daki, blá, 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 cale a boca. Eu não me lembro de nada do meu passado agora. Eu sou um demônio, o passado não importa. Demônios não envelhecem, nós não precisamos de dinheiro para nos alimentar, nós não ficamos doentes, nós não morremos, nós não perdemos nada. E demônios fortes e bonitos podem fazer o que quiserem. Ele disse sorrindo. Tanjiro, bom o suficiente, disse ele, furiosamente avançando em direção ao demônio. Daki, técnica de sangue demoníaco. Golpe de faixa múltipla, disse ele sorrindo enquanto sua faixa se multiplicava e atacava a ruiva de cima. Mas Tanjiro nem se intimidou com o ataque. Daki, você não pode me parar, porque você é um idiota, esse ataque sendo em intervalos não tem pontos cegos, disse ele sorrindo com vitória. Tanjiro, dança do deus do fogo, ossos ardentes, sol de verão, disse ele seriamente enquanto criava um vórtice de fogo defensivo que cortava todas as faixas. Daki, au! Que dor é essa? Eu senti quase a mesma dor de quando o pirralho do sol me cortou, a parte que foi cortada parece que foi queimada, não consigo regenerá-la bem, ela pensou com dor, mas ele também teria que ter ferimentos sérios normalmente. Se ele tivesse se movido abruptamente ele teria sido dividido ao meio, ela pensou seriamente. Ambos os oponentes começaram a trocar golpes em grande velocidade. O ruivo se moveu mais rápido do que antes e, quando estava prestes a cortar o pescoço do demônio, este se transformou em uma faixa. Daki, é impossível que minha cabeça seja cortada por alguém da sua espécie. Ela disse com raiva. Tanjiro, é muito flexível, tão flexível que não corta, o corte não teve efeito porque flexionou, ele pensou seriamente. Naquele momento, Daki mandou mais faixas em direção à ruiva, que recuou desviando delas. Daki, você não vai escapar, seu anão nojento. Ele rugiu por dentro com fúria enquanto jogava mais faixas. Tanjiro correu em direção a eles e começou a bloquear as faixas com facilidade. Tanjiro, há mais cintos, 13 deles. Se eu desviar deles, o dano se espalhará. Mas o que é isso? Eles são muito lentos, ele pensou surpreso ao ver os cintos que eram lentos. O ruivo se lembrou da luta entre Naruto e Kizumaru e começou a copiar os movimentos do moreno, pois ele acertava com maestria todas as faixas as movendo para o seu lado esquerdo e então enfiava sua espada nelas fazendo Daki as tensionar. Daki, então ele vai estender as faixas para cortá-las. Ele consegue fazer isso num piscar de olhos, mas não é como se ele pudesse fazer nada daquela distância agora. Ela pensou, mas foi interrompida. O ruivo, num movimento rápido, soltou as faixas para cortar uma que vinha em direção ao seu rosto e, então, em grande velocidade, cortou as outras até chegar ao pescoço do demônio. Daki, que velocidade, ela pensou incrédula. Tanjiro, é simples, só preciso balançar minha espada o mais rápido que puder, mais rápido do que seu pescoço dobra dessa vez. Vou cortá-lo. Ele pensou seriamente. O ruivo quando estava prestes a cortar o pescoço do demônio Hanako. Irmão, respira. Por favor. Ela pediu desesperadamente. Tanjiro caiu no chão, segurando o rosto enquanto respirava pesadamente e tossia descontroladamente. Os humanos têm dois limites. Quando sua resistência chega ao limite dói se mover mesmo que eles sejam capazes de suportar a dor e se mover graças a uma poderosa fúria que faz com que seus olhos fiquem vermelhos. O outro é o limite de vitalidade. Se o excederem, morrem naturalmente. Tanjiro está prestes a ultrapassar esse limite agora mesmo. Para estender esse tempo, mesmo que por alguns segundos, as pessoas treinam por meses até chegarem ao ponto em que seus olhos sangram. Se as pessoas pudessem matar demônios apenas com raiva, eles não existiriam mais. Daki, os humanos são uma existência verdadeiramente miserável, afinal, não importa o quão desesperados eles estejam, eles só podem ir até certo ponto, ela disse furiosamente. Tanjiro, não consigo parar de tossir, dói, respirar, principalmente porque esgotei minha resistência. Tudo começa a ficar embaçado, não consigo ouvir nada além das batidas do meu coração. Eu deveria ter ouvido o aviso de Naruto, pensou com dor enquanto algumas palavras ecoavam em sua cabeça. Naruto, Tanjiro, lembre-se de que você tem que escolher o estilo de respiração que você irá dominar, porque se você continuar fazendo essas mudanças de respiração entre a dança e a respiração na água, você pagará as consequências. Você também tem que ser extremamente cuidadoso quando exceder seus limites, porque você pode morrer se ceder demais, ele disse seriamente. Tanjiro, agora estou pagando as consequências por não seguir aquele aviso, pensou com dor. Daki,
É isso mesmo, nem suas feridas cicatrizam rápido, é assim que funciona. E para te devolver o que você tinha antes, eu vou cortar sua cabeça, disse sorrindo. Mas naquele momento ela recebeu um chute poderoso que a fez voar. Nezuko chegou na batalha com muita raiva. Nezuko rosnou com muita raiva porque as imagens de sua família massacrada vieram à mente e também a imagem de um Naruto espancado e cortado após ter lutado com os demônios do som. E já que Deke, sendo a sexta lua superior, tinha mais essência de Muzan, isso a deixava mais furiosa. Em outro lugar, depois que Naruto foi engolido pela porta, ele foi transportado para uma parte mais vazia do distrito da Luz Vermelha. O garoto de cabelo preto rapidamente cortou o braço que o prendia e se distanciou, procurando seu captor até que viu alguém na frente dele. Naruto, não pode ser, disse ele, totalmente surpreso. Muzan, você não sabe o quanto estou feliz em te ver, Naruto, disse ele, sorrindo. Naruto, Muzan Kibutsuji, ele disse com um pouco de medo, mas ao mesmo tempo com seriedade. Muzan, é hora de você alcançar seu destino, disse ele, sorrindo maliciosamente. Batalhas monstruosas se aproximam. Será que os caçadores conseguirão sair vitoriosos? Fim da parte 18.